De volta com o nosso Tudo Posso, tudoposso@redefamilia.com.br é o nosso endereço eletrônico para que você participe, envie perguntas aos nossos convidados, tire também as suas dúvidas. E me diz uma coisa, você é daquelas pessoas que não passam um dia sem um cigarro? Já sente o peso, já se sente preso a esse vício e não consegue parar de fumar? Hoje, Dia Nacional de Combate ao Fumo e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é o principal causador de morte evitável em todo o mundo. A OMS, Organização Mundial de Saúde, estima ainda que pelo menos 1/3 da população mundial adulta seja fumante. Em números, a estatística impressiona. 1,2 bilhão de pessoas, sendo que 200 milhões são mulheres. Em decorrência dessa realidade, o dia 29 de agosto foi escolhido como o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Segundo especialistas, o cigarro pode causar cerca de 50 doenças diferentes, especialmente problemas ligados ao coração e também à circulação, além de câncer de diversos tipos e doenças também respiratórias. Para falar sobre este assunto tão importante, nós estamos recebendo o cardiologista Dr. Marcelo Cantarelli. Dr. Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo. E hoje eu quero convidar, inclusive você que está em casa, né, escrever para a gente, trazer para a gente as suas experiências pelo nosso e-mail, tudoposso@redefamilia.com.br. E se tiver perguntas, né, Maria Cândida? O Dr. Marcelo também está disponível aqui para responder. Vamos começar nosso bate-papo então, Dr. Marcelo. Eu não sabia que os números eram tão gritantes dessa forma. É isso mesmo, senhora. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas são tabagistas no mundo todo. Mas vem aumentando, doutor? Isso vem aumentando principalmente nos países subdesenvolvidos, ou seja, em desenvolvimento. Seria o continente africano, tá certo? Ásia e América do Sul. O Brasil, ele consegue ter nos últimos 6 anos uma certa redução do número de fumantes graças às leis que foram impostas à restrição do fumo em locais públicos. Então, estima-se que dos 6 anos para cá, pelo menos 1/3 aí dos fumantes tenham desistido de fumar ou reduzido esse número. Porém, a taxa de crescimento do fumo no planeta é em torno de 2,45% nesses países. Já nos países mais desenvolvidos, continente europeu, Estados Unidos, a taxa decresce 1,7% ao ano. É porque eles pegam pesado lá nos Estados Unidos, né? Ninguém pode fumar, até o fumante se sente mal, não é verdade? E eles começaram mais cedo a fumar, na verdade, né? Então, os problemas começaram a aparecer mais cedo. Normalmente, as doenças causadas pelo cigarro aparecem em média 10 a 15 anos depois do início do tabagismo. Então não é um efeito imediato, né? As pessoas talvez fumem e falam, isso não vai acontecer comigo, eu estou saudável, vou continuar fumando. Exato, e aí morre de câncer, morre de infarto, tem um derrame, que são as 3 piores, né, doenças causadas pelo tabagismo. 5 milhões de pessoas morrem todo ano no planeta Terra, vitimadas... 5 milhões, Rafael, é muita gente, doutor. Como que fica o pulmão dessas pessoas? Quantos maços você tem que fumar para chegar nesse ponto? Olha, essa conta é um pouco difícil porque o cigarro não tem nada bom. Quer dizer, são 4.000 substâncias dentro do cigarro, 4.720 especificamente, a maioria delas cancerígenas. Algumas delas são criadas na hora que você fuma o cigarro, porque o cigarro, na hora que você faz uma tragada, a temperatura da fumaça é em torno de 900 a 1.200 graus. Isso compõe ou decompõe substâncias. Então, todas essas substâncias que entram no pulmão, elas são nocivas, não tem nenhuma que seja boa. Então, você tem formaldeído, você tem metais pesados, você tem até substâncias radiativas, como polônio, por exemplo, além de nicotina, além de alcatrão. Enfim, e todas elas levam à formação de algum tipo de doença. E isso é muito ruim por quê? Porque 99% das pessoas que começam a fumar, elas começam na idade da infância, entre 10 a 18 anos. Seja por exemplo dos próprios pais, ou influência dos amigos, ou na rua, numa disputa, numa simples brincadeira, o vício começa e aí parece que não largam mais. Eu acho que mais para provar para os amigos, né? Provar para os amigos. Eu sou maior. Os garotos, né, principalmente, eu sou machão, tô com cigarro na mão, faz de bonitão para as meninas, né? As meninas se sentem sexy. Exato. Assim. Aliás, existia um tempo que fumar era moda, né? Quem não fumava era careta. Hoje fumar é antissocial. Exato. Acho que houve um glamour do cigarro, né? Muito levado pela própria indústria, as propagandas e os filmes, né? Famosos filmes de Hollywood
tinham cenas que são cenas antológicas até hoje. Um dos filmes é o Casablanca, do Humphrey Bogart, ele fumando. E isso estimulou muito, né, a formação da época. E depois a Revolução dos anos 60, início dos anos 70, onde o fumo cresceu muito no país. E hoje, o cigarro, felizmente, não tem nenhuma imagem que seja, puxa, legal, ligada ao cigarro. Por quê? Porque realmente não tem nada de bom. A gente só tem malefícios causados pelo cigarro que afetam o organismo como um todo, quer dizer, desde o cabelo, da qualidade do cabelo, do cheiro do cabelo, tá certo? Até a unha do pé. Então fala pra gente, doutor, especifica esses efeitos que o cigarro pode trazer no corpo. Então, vamos os mais simples, vamos dizer assim, mas são terríveis. Então, mau hálito, mau cheiro, envelhecimento da pele, aparecimento de rugas, queda de cabelo, aí problema da visão, catarata, alteração de retina com perda da visão até, tubo digestivo, então câncer de boca, câncer de laringe, de esôfago, de estômago, fígado, pâncreas, aparelho urinário, câncer de rins, câncer de bexiga, aparelho circulatório, infarto, derrame, obstrução na circulação das pernas, perda das pernas por trombose obliterante. Então, assim, são várias doenças, além da impotência, infertilidade e do câncer de mama. 50% dos cânceres totais são ligados ao fumo. E a pessoa que fuma e desenvolve um câncer, esse câncer é 50 vezes mais mortal do que na pessoa que não fuma. É engraçado que vocês têm esses dados, né, os cardiologistas, mas a gente não vê a pessoa, teve derrame. Não é que teve derrame por causa do cigarro. Então não chega essa informação para as pessoas. O histórico não é passado, né, Maria Cândida? O histórico não é passado, o histórico, mas não é passado. Não por culpa dos próprios médicos, mas a própria história de vida das pessoas, quando morre de uma causa como essa, não chega pra gente. Olha, ele foi fumante durante 30 anos, durante 50 anos e agora acabou infartando. Exatamente. Eu acho que por isso que essas campanhas e esse espaço que vocês dão para a gente nos programas é muito importante. Esse Dia Nacional de Combate ao Fumo é uma lei sancionada em 1986. E é justamente para que ocorra esse dia, pelo menos uma vez por ano, que a gente volte a colocar esse assunto e para conscientizar a população, né? Porque as estatísticas são terríveis, né? Infarto do miocárdio, que é a doença que mais mata no Brasil, é uma pessoa a cada 5 minutos que morre, então provavelmente 2 ou 3 já morreram desde o começo do nosso bate-papo aqui. 1/3 dos infartos são provocados pelo tabagismo. 1/3 dos infartos fulminantes em jovens provocado pelo tabagismo. A maioria dos infartos em mulheres tem associação direta ao fumo. Aliás, nas mulheres, né, pelos dados apresentados, eu até falei isso no começo do programa, da nossa conversa, 200 milhões de fumantes são mulheres, é isso. Essas mulheres naturalmente vão engravidar. Os efeitos do cigarro na gravidez, na gestante? Eles provocam a criança com baixo peso ao nascimento. A qualidade da placenta piora muito porque ela fica pequena, os vasos sanguíneos eles ficam estreitados, então a criança recebe pouco sangue. E existe, então, o nascimento da criança um pouco mais irritada, porque o efeito da nicotina sobre alguns hormônios, como a dopamina no cérebro. Então... Por isso que eu nasci irritada, porque minha mãe fumou. Porque nos anos 70 era comum fumar na gravidez. Não tinha essa fumava história. Durante a gravidez. Durante a gravidez. Doutor, se a mulher descobre que está grávida, ela para de fumar, já ajuda, mas os efeitos ainda vão interferir nesse bebê. Mas ajuda sem dúvida, porque o problema é exatamente a passagem do cigarro, desses elementos nocivos, pela placenta até o neném. Então, se ela para o tabagismo, isso não vai ocorrer para o neném. E o benefício para a mulher também é importante, quer dizer, eu já fumo, então eu já fui para o brejo, vou continuar a fumar. A gente escuta muito isso, eu já estou com 50 anos, vou continuar fumando. Se você parar de fumar, você ganha 10 anos de vida. Se você parar de fumar antes dos 35 anos, você ganha 10 anos de vida. Se você parar depois dos 50, você ganha mais 6 anos de vida. Então, vale a pena realmente parar de fumar. Não é porque você fumou a vida inteira, mas não vai deixar de parar. No caso dos fumantes passivos, né? Aquelas pessoas que convivem com pessoas que são fumantes, que respiram esse ar, que respiram essa fumaça, esse cigarro. Quais são os efeitos também? Eles são igualmente prejudicados. Para você ter uma ideia... Na mesma potencialidade, doutor? As doenças pulmonares, para a gente falar só do pulmão, são mais de 10 provocadas pelo cigarro. As doenças mais comuns, que são a bronquite, o enfisema pulmonar, a doença pulmonar obstrutiva crônica e a asma brônquica, elas são diretamente ligadas ao fumo e ao fumo passivo. Então, é muito comum os casais que fumam ter crianças que têm asma brônquica, bronquite,
mas não pensam que isso é o cigarro que está causando. E o mais triste disso é que no futuro, essa criança, ou fumante passivo, pode desenvolver o câncer de pulmão também. 10% dos cânceres de pulmão são em fumantes passivos, 90% nos ativos. O fumante passivo é aquela pessoa que não tem nada a ver com a história. Ou seja, ela está sendo respirando. prejudicada, exatamente. Ela não quer ser prejudicada, mas ela está sendo prejudicada. Por isso que essa restrição ao fumo nos ambientes fechados, ambientes públicos, é extremamente importante. E é extremamente importante que os pais pensem o que eles estão deixando de legado aos filhos, em termos de doenças, em termos do próprio vício do fumo. Por quê? A chance das crianças desenvolverem a vontade de fumar é maior entre as crianças que têm pais tabagistas. Com certeza. Mas tem pai que fala assim, eu fumo só charuto, eu fumo só o negócio o cigarro de canela. Isso não tem problema. Né? Não é só. Tem problema também, né, doutor? Tem problema porque é o ato, né? É o exemplo. Então hoje... Mas charuto faz tão mal quanto cigarro? Ele faz mal, ele faz um pouco menos, porque dificilmente a pessoa que fuma o charuto, ele traga. Então a fumaça não vai tão longe, não chega até o alvéolo distal como a fumaça do cigarro. Mas são os mesmos componentes, né? E isso é importante a gente colocar, quer dizer, a fumaça que entra e que chega no pulmão e que vai até o alvéolo é uma estrutura distal ali no pulmão, como se fosse um saquinho, são pequenas bolinhas, como se fosse um cacho de uva. Eles não têm a capacidade, eles não têm aquelas células ciliares que expulsam as substâncias nocivas e eles também não produzem muco, que é o que acontece na traqueia, nos brônquios, bronquíolos. Então, quando a fumaça chega lá, a fumaça do cigarro chega lá, as substâncias nocivas, elas ficam ali. Células que são macrófagos, elas vão segurar essas substâncias e elas não saem. Justamente para tentar evitar que elas passem para o sangue. É por isso que o pulmão do fumante fica preto, porque essas substâncias ficam todas grudadinhas ali com o tempo, então o pulmão ele vai se autodestruindo. Bom, Maria Cândida, doutor Marcelo, pessoal de casa, nós vamos agora assistir uma reportagem no Hospital das Clínicas, ex-produção, exatamente, né? O nosso repórter Rafael Molina esteve lá para verificar um sistema, né? Um programa de tratamento contra o cigarro, né? Para beneficiar aí os fumantes. Vamos assistir então. Nem sempre fé, força de vontade e perseverança são suficientes para ganhar a guerra contra o fumo, explica a doutora Jaqueline Issa, que é diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo do Instituto de Coração de São Paulo, o INCOR. Nos pacientes que frequentam o nosso ambulatório são pessoas que têm a maior força de vontade do mundo, mas a dependência faz com que muitas dessas pessoas não consigam parar de fumar. Então a taxa de sucesso de pessoas que param de fumar por conta própria é muito baixa. Nossa experiência exatamente está em tratar essas pessoas que precisam parar de fumar, têm doenças graves relacionadas ao tabagismo e que mesmo assim, em função da dependência à nicotina, elas não conseguem se desvencilhar disso. E uma vez tratadas adequadamente com esses medicamentos que nós podemos utilizar, essas pessoas conseguem vencer a dependência à nicotina e com isso deixar esquecer o cigarro, tirar o cigarro da vida. Sr. Carlos Pérez é paciente do programa há 8 meses e fala dos benefícios de uma vida sem o cigarro. Eu fumei durante 49 anos. O que mudou depois que eu comecei a tratar, que eu senti com mais paladar na comida, em tudo que eu vou comer. Aquela falta de ar que tinha melhorou, né? E a voz que estava sendo embargada pelo vício, hoje está melhorando, sentindo uma voz melhor. E ao final do tratamento, além de uma vida mais saudável, o paciente também ganha um certificado. E eu estou me sentindo que eu estou me ressuscitando. Um belo exemplo, né? Acho que a grande pergunta mas é muito difícil. Né, Rafael, como parar de fumar? Porque a gente já falou de todos os malefícios. Mas o que as pessoas fazem? Porque as pessoas ficam muito nervosas quando param de fumar. Comem demais. Como engordam, fazer né? Engordam, porque engorda. o consumo de doce aumenta, muitas pessoas recorrem às balas, bala mesmo, né? Isso que vocês falaram é fantástico. Por quê? Porque o cigarro é uma droga. É exatamente a mesma coisa que a pessoa faz quando para de fumar maconha, cocaína, crack, etc. Como uma droga, o cigarro ele consome a pessoa, né? Então, a interação que ele tem com alguns hormônios cerebrais, como a dopamina, a serotonina, enfim, influenciam no hábitos normais. Então, a pessoa sente menos apetite, come menos, então ela emagrece, ela tem uma euforia, ela tem uma
saciedade, ela tem uma sensação de bem-estar, enfim, como o efeito de uma droga. Porém, o cigarro é uma droga socialmente aceita, essa é a diferença. Quando para de fumar, essas interações da nicotina no cérebro, elas terminam rapidamente e a pessoa então começa a sentir a síndrome de abstinência. Ou seja, a ausência, a vontade de fumar, irritabilidade, insônia, nervosismo, começa a engordar, aumenta o apetite. Ela começa, como o senhor falou, a sentir o gosto das coisas, então as coisas ficam mais gostosas também. Então tudo isso a pessoa fala, puxa, eu não quero engordar, não sei o que, não, eu vou voltar a fumar. E aí que entra o tratamento, quer dizer, você tem que, para parar de fumar, escolha um dia, vou parar agora de fumar, para de fumar. Ah, não estou conseguindo, estou ficando irritado, procure ajuda. Os hospitais públicos têm grupos multidisciplinares, com psicólogos, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais que ajudam a largar o vício, principalmente as pessoas que fumam há muito tempo, como esse senhor. Quando fuma menos tempo, é mais fácil você largar o cigarro. E também é mais fácil quando acontece uma doença grave. Então, um jovem que infarta, puxa, aquilo entra na cabeça dele dificilmente, se bem que alguns voltam a fumar anos depois. Mas, enfim, procure o tratamento porque vale a pena. O cigarro é uma droga e muitas das vezes, não tenha vergonha de precisar de ajuda para deixar, puxa, cigarros. Às vezes, eu sou muito baixo, na hora que eu quiser parar, eu paro. E não é bem assim quando a coisa acontece na prática. Então, não tenha vergonha, procure ajuda. Porque o benefício é muito grande. Você vai ganhar anos de vida, doutor, e de qualidade de vida. Sobre esse parar de fumar, eu já vi várias propagandas, inclusive, de adesivos que as pessoas colocam no corpo. E, recentemente, né, um boom aí desses cigarros eletrônicos. Até que ponto isso é eficiente? O adesivo e o cigarro eletrônico? O adesivo, ele libera nicotina gradativamente em doses cada vez menores. Então, é uma maneira de você fazer um desmame do teu cérebro da ausência da nicotina. Então, ele é extremamente efetivo, assim como remédios antidepressivos que ajudam nessa sensação, a redução da síndrome de abstinência. Os cigarros eletrônicos, eles são proibidos pela Anvisa. Ah, proibidos? Porque eles são maléficos. Então, se alguém vê algum cigarro no Brasil, veio por contrabando. Aliás, nós até exibimos ontem uma reportagem sobre isso, né? Falando, os médicos dizendo, não há nada que comprove eficiência dos cigarros eletrônicos. Pelo contrário, quer dizer, fora do Brasil já existem doenças ligadas, quer dizer, inclusive câncer ligado a cigarro eletrônico. E o pior, quer dizer, existe uma inexistência do saber de algumas substâncias que existem lá. E é isso, então, que as entidades e as autoridades sanitárias vetaram o produto, porque não há o conhecimento sobre isso. Então, ele não é benéfico e não deve ser usado. É uma conversa necessária, nós precisávamos realmente esclarecer todos esses pontos. Cigarro não presta, né? Para falar bem claro, português bem claro para vocês, não vale a pena entrar nessa, né? Você que tem adolescentes, tem jovens aí na sua casa, procure instruí-los desde já, a criançada principalmente. Eles não precisam tomar conhecimento, tomar contato com essa droga. Cigarro mata, como nós vimos aqui. Existe um meio maior da gente combater isso, doutor? Tirar a venda de cigarro de supermercado, supermercado não, mas de padarias. Eu sei que algumas cidades já tentaram proibir isso, mas aí os próprios donos do comércio já foram contra esse tipo de lei também. Eu acho que as leis elas têm que ser rígidas e cumpridas. O cigarro é uma droga e não deveria ser vendido da forma como é. Então, além dos avisos, as restrições. Se a gente ter a noção de que 30 milhões de jovens por ano se iniciam com cigarro, são 30 milhões, 30 milhões. 100 milhões de pessoas, desses 100 milhões, 30 milhões de jovens. E 99% deles de 10 a 18 anos, quer dizer, a maioria não poderia comprar o produto. Então, como é que eles estão conseguindo isso? Então, eu acho que a fiscalização, leis rígidas, a informação é importante para que a gente consiga reduzir drasticamente o tabagismo. Aquelas imagens tenebrosas na capa do próprio cigarro, do próprio maço de cigarro, funcionam? Onde a gente vê a pessoa decadente, sofrendo já em função da nicotina. Ajudou de alguma forma, doutor? Isso ajudou, quer dizer, essas imagens estampadas, aliada com as restrições, a gente conseguiu no Brasil, nos últimos 6 anos, de cada 3 fumantes, 1 deixou de fumar. Ah, que bom! Que ótimo. Também você fica assustado com aquela imagem, né? Porque cada uma pessoa morrendo mesmo. Mas tá certo, tem que pôr mesmo. Bom, doutor, muito obrigada.
Volte agradeço. sempre e Obrigado, vamos Dr. pro Marcelo. combate ao fumo. Valeu, obrigado mesmo. Gente, fica a dica para você aí em casa, então, as dicas do Dr. Marcelo aqui. E é claro que no Google, na internet, com os profissionais aí da sua cidade, você vai buscar orientação para se ver livre desse vício, né, Maria Cândida? É isso aí. Bom, agora nós vamos passar do cigarro, que é prejudicial, para frutas, mercadão, que tem tudo de bom e tudo natural. Hoje a gente vai ver o final da nossa série com o Rafael Molina. Ele vai falar de frutas frescas. Vamos ver. E óbvio que eu não poderia deixar de mostrar as frutas aqui do mercado municipal. E eu vou mostrar uma fruta deliciosa e um tanto quanto exótica, diferente. Qual é o nome dela, Hélio? Tudo bem, seja bem-vindo aqui na Barraca do Juca. Nós temos a pitaia, que é uma das frutas mais procuradas no mercado, tá? Pitaia, que é da Colômbia. Ela é colombiana, ela tem a nacional também, mas não é tão saborosa igual a colombiana, tá? Ah, mas eu vou querer experimentar. E tem valores nutricionais aí que eu tô sabendo que ela é digestiva, o que mais? Ela é uma fruta bem rica em vitamina, ela deixa a pele macia, afina a cintura, engorda a perna, tira a ruga, pele de galinha, evita caspa no pulmão, afrodisíaca, é nervosa, hein? Então manda um pacote pra mim e pra toda a produção. Maria, Rafa, querem também, né? Quanta coisa ela faz. E ela é super rica em vitamina, tá? Eu posso comer a casca ou não? É só esse conteúdo. Só a polpa, tá? Tá. Aí você vai ver os benefícios que ela traz pra você. Tô esperando vocês aí pra saborear ela. Lembra um pouquinho, melão bem doce. É um kiwi adocicado, mais ou menos. Bem docinho, delicioso. E essa sementinha, ela é crocante, né? Crocante. Bom, Com certeza tem que estar na nossa lista de delícias do mercado municipal. Mais turistas aqui no Mercadão. Christian e Lara, que são do Chile. É o primeiro dia deles em São Paulo e olha onde eles estão. Aqui no Mercado Municipal. O que você achou, Christian, até agora? Oh, legal, cara. Tem muita coisa, muita variedade de frutas, vinho, carne. Lá em cima comemos aquela mortadela. Sanduíche mortadela. Aham. Gostou? Gostei, demais. Lara, o que você mais gostou aqui no Mercadão? As frutas, são muito lindas, está tudo muito bem ordenado aí, não, tá muito... Você experimentou algumas frutas? Ainda não. Ah, deixa eu te dar uma dica. Aqui você pode passar o dia inteiro comendo sem gastar nada. Nas bancas que você passa, as pessoas sempre colocam... Ah, então você experimentou. Não, ainda não, Ainda mas não. eu vou fazer isso. Tá bom, então. Eu ia perguntar qual a fruta que ela mais gostou, então eu vou perguntar qual fruta mais te despertou curiosidade ali das que você viu? Guaiaba? Não, Goiaba. Guaiaba. Goiaba, é a goiaba. Vai experimentar que é boa, viu? É. Então, tenham bons momentos aqui no Brasil, divirtam-se e vai experimentar as frutas. É só passar na frente da banquinha que eles já colocam você para experimentar. Tá ok. Obrigado, gente. Bom passeio. Tchau. Muito bacana, né? E o Rafael insistindo para pegar de graça as frutas. É, Rafael. Bom, agora a gente vai passar de frutas frescas para frutas secas. Ah, não. A gente vai de notícia e depois a gente volta com o VT. É isso aí, vem pra cá que agora tem notícia. No início de agosto, o Google ajudou a polícia americana a capturar um pedófilo que utilizava o Gmail para enviar e receber fotos explícitas de crianças. E por meio de um software interno da própria Google, que realizava o escaneamento de arquivos recebidos pelos usuários, a empresa conseguiu reunir provas do crime de pedofilia e entregar o internauta para as autoridades. Já aqui no Brasil, um pedófilo foi preso ontem no Rio de Janeiro após aliciar ao menos 15 jovens e crianças por meio de redes sociais também, como o Facebook, o WhatsApp. Isso, ele utilizava essas conversas, pegava fotos para a produção de vídeos e também de fotografias de pornografia. E olha, o que isso significa, gente, é mais um alerta, né? Atenção aí, chamar a atenção dos pais com relação entre crianças e tecnologia. Essa atenção deve ser totalmente redobrada. Os especialistas dizem que a pedofilia deve ser combatida como um crime na internet. E caso algum internauta veja um blog ou um perfil em redes sociais que compartilha ou incita pedofilia, a pessoa deve primeiramente, atenção, primeiro passo, acionar as autoridades e depois fazer uma denúncia do perfil. A denúncia de pedofilia na internet pode ser feita no site oficial da Polícia Federal, acessando denúncias na seção Fale Conosco, e é necessário determinar se a sua declaração será
será sobre racismo, pedofilia, genocídio ou tráfico de pessoas. Tudo isso permeia a nossa rede. E assim publicar qual é a página na internet que está cometendo o crime. Atenção, pais, então, fiquem atentos com quem suas pessoas estão conversando, dialogando nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. Vasculhem. Vocês são pais e têm esse direito. É o melhor a ser feito para os seus filhos. O triatleta australiano John Van Wise passou por uma situação inusitada quando se preparava para atravessar mais uma vez o Canal da Mancha a nado. Isso porque ele foi confundido com um imigrante ilegal na Inglaterra. O nadador posava para fotos em um barco na praia, na cidade de Dover, antes de começar a travessia de cerca de 34 quilômetros até Calais, na França. No entanto, a polícia foi chamada por uma pessoa que andava na rua e que achou que o nadador era um imigrante tentando chegar à costa da Inglaterra. Segundo a polícia, um casal foi responsável pela confusão que fez com que oficiais da Guarda Costeira e da Patrulha de Fronteira fossem até o local. Nem praticar o esporte agora o cidadão tem sossego, né? Mas também, é claro, as pessoas ficam alerta, né, a cada comportamento estranho nessas situações. Vamos agora para um rápido intervalo e na sequência tem Naim contando suas histórias e, é claro, cantando pra gente. Não saia daí.